Quando meu pai me viu chegando encharcada de chuva naquela reunião de família, quando ele perguntou onde estava a caminhonete que tinha me dado de presente de aniversário, quando meu marido respondeu, sorrindo, que tinha dado para a mãe dele porque ela precisava mais. Eu tive duas escolhas: gritar, fazer um escândalo, humilhar todo mundo ali na frente, ou ficar calada e deixar meu pai agir. Eu escolhi o silêncio. E essa foi a melhor decisão que já tomei na vida, porque o que aconteceu depois, o que meu pai fez com ele, transformou aquele sábado ensolarado no pior dia da vida do meu ex-marido. E quando eu digo pior dia, não estou falando de discussão ou de bronca. Estou falando de destruição total. Profissional, financeira, emocional. Talvez você me julgue por ter deixado tudo acontecer sem fazer nada. Talvez você ache que eu deveria ter defendido ele, afinal era meu marido. Mas antes de me julgar, deixa eu te contar a história completa. Desde o começo. Desde quando eu ainda acreditava que ele me amava. No final, você vai me dizer se eu fui covarde ou se eu fui justa. Eu cresci em Alphaville, numa daquelas mansões que você vê de longe e pensa, quem será que mora ali? Meu pai, Ricardo Tavares, construiu um império no setor de logística. Começou com um único caminhão nos anos 80 e hoje tem uma frota de mais de 500 veículos espalhados pelo Brasil inteiro. Eu sempre fui a única filha mimada? Talvez, mas meu pai me criou com um princípio muito claro: dinheiro não cai do céu. Mesmo sendo rica, eu trabalhava na empresa desde os 18 anos. Comecei no departamento financeiro, aprendi a ler balanços, a negociar com fornecedores. Quando conheci o Hugo, aos 23, eu já coordenava toda a área de recursos humanos. Mas meu verdadeiro sonho nunca foi logística. Desde adolescente, eu me apaixonei por moda. Não aquela moda de passarela cheia de brilho e decote. Moda elegante e discreta. Atemporal. Eu passava horas estudando alfaiataria, modelagem, caimento perfeito. Admirava estilistas como Coco Chanel, Carolina Herrera, aquelas mulheres que entendiam que elegância não precisa gritar. Eu costurava minhas próprias peças. Customizava. Tinha cadernos cheios de desenhos de coleções que eu sonhava lançar um dia. Roupas bem cortadas, tecidos nobres, peças versáteis que uma mulher poderia usar no trabalho, num jantar, numa reunião de negócios. Roupas que valorizavam sem expor, que davam poder sem vulgaridade. Meu pai sempre me apoiou. Quando você estiver pronta, a gente investe nisso, ele dizia. Mas ele queria que eu aprendesse a parte administrativa primeiro. A parte chata, fluxo de caixa, margem de lucro, gestão de estoque. Eu estava juntando dinheiro, fazendo cursos online de design de moda e negócios, planejando, até que conheci o Hugo. E aí, eu coloquei tudo em pausa, porque eu achei que construir um casamento era mais importante que construir um negócio. Que burra eu fui. Hugo era diferente. Pelo menos era o que eu pensava na época. Ele era bonito, educado, sabia falar bem. Trabalhava numa empresa concorrente, mas não numa posição de destaque. Era só mais um analista. Nos conhecemos num congresso de transporte e logística em São Paulo. Ele me abordou no coquetel, fez piadas sobre os palestrantes, me ofereceu champanhe. Eu achei ele engraçado, natural. Não parecia interessado no meu dinheiro como os outros caras que sempre apareciam. Que idiota eu fui. 6 meses depois, a gente estava noivo. 1 ano depois, casados. E logo na primeira semana de casamento, as coisas começaram a mudar. A mãe dele, Dona Rosângela, se mudou para um apartamento a 3 quadras da nossa casa, só para ficar mais perto do meu filhinho, ela dizia. Hugo achava normal. Eu engoli em seco e fingi que estava tudo bem. Ela começou a aparecer todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Entrava na minha casa como se fosse Dona Mexia na minha cozinha. Criticava a comida que eu preparava, reorganizava meu guarda-roupa porque essas roupas de vó não combinam com uma mulher jovem e casada. Eu sempre tive um estilo mais clássico. Gosto de blusas de alfaiataria, calças de cintura alta, vestidos midi bem cortados. Nada de decote exagerado, nada de transparência, nada de shortinho curto. É meu estilo. É quem eu sou, mas para Dona Rosângela, isso era motivo de piada. Ela vivia dizendo pro Hugo que eu me vestia que nem freira, que parecia uma velha de 50 anos, que, com tanto dinheiro, eu podia me arrumar melhor. Hugo nunca me defendeu. Ele ria. Concordava. Às vezes até completava as ofensas dela. Minha mãe tá certa, Clara. Você podia se soltar mais.
usar um decote, uma roupa mais sensual. A gente é casado, não precisa desse puritanismo todo. Mas eu perdoava, porque eu achava que casamento era sobre paciência, sobre ceder, sobre construir junto. Eu achava que com o tempo ele ia amadurecer, ia perceber que a mãe dele estava errada. Eu deveria ter percebido os sinais, quando ele começou a chegar tarde em casa sem dar satisfação. Quando ele parou de perguntar como tinha sido meu dia, quando ele começou a gastar o salário inteiro dele em presentes para a mãe. E nunca sobrava nada para mim. Mas eu não queria ver, porque admitir que eu tinha errado, admitir que meu pai estava certo quando disse que Hugo não era homem para mim, doía demais. 3 anos assim, 3 anos aguentando, 3 anos fingindo que estava tudo bem. Até aquele sábado de novembro. Eram 2 da tarde quando o táxi me deixou no portão da mansão do meu pai. Eu sei porque olhei para o relógio do celular antes de descer, rezando para não estar muito atrasada. A reunião mensal da família tinha começado ao meio-dia. Estava chovendo. Aquela chuva fina de fim de primavera que molha devagar, mas encharca tudo. Eu não tinha guarda-chuva. Tive que correr pelo jardim enorme da casa com a bolsa na cabeça tentando proteger o cabelo. Quando entrei no salão principal, todo mundo já estava comendo. A mesa imensa de mogno, aquela que tem lugar para 30 pessoas, estava cheia. Tios, tias, primos, cunhados, todo mundo de roupa seca, de roupa bonita, rindo e conversando. E lá no meio, bem à vontade, estava o Hugo. Ele tinha chegado de carro. Óbvio, no carro que meu pai tinha me dado. Usava uma camisa de seda azul marinho, um relógio dourado no pulso, o cabelo penteado com gel. Comia um pedaço enorme de picanha mal passada e ria alto de alguma piada que meu primo acabara de contar. Ele nem olhou para mim quando entrei. Eu passei pela mesa toda molhada, os sapatos fazendo barulho de água a cada passo, a barra do vestido pingando no chão de mármore. Senti todos os olhares e ouvi os cochichos. Minha tia Marta cutucou a irmã e apontou discretamente para os meus pés enlameados. Fui direto para o meu pai. Peguei a mão dele e beijei. Como sempre faço, ele olhou para mim. E eu vivi nos olhos dele aquela mistura de tristeza e raiva que só pai consegue sentir quando vê a filha sendo maltratada. Clara, ele disse com aquela voz grave que fazia a mesa inteira ficar em silêncio. Por que você chegou de táxi? Eu congelei. Onde está a caminhonete que eu te dei no seu aniversário mês passado? Deu problema? Eu abri a boca, fechei, não sabia o que falar. Não queria humilhar o Hugo na frente de todo mundo, não queria causar uma cena. Mas antes que eu conseguisse inventar uma desculpa qualquer, Hugo se adiantou. Ah, essa caminhonete agora tá com a minha mãe, sogro. Ele disse com a boca ainda meio cheia de carne. A voz dele saiu tão tranquila, tão natural, como se estivesse comentando o tempo. Ela estava precisando mais, sabe como é, né? As amigas dela são tudo cheias de frescura. Se ela chega de carro velho, elas ficam tirando sarro. Já a Clara aqui, ela só vai trabalhar mesmo. E com esse estilo meio discreto que ela tem, ninguém nem repara no carro dela. Então é mais prático ela ir de Uber, ainda economiza com estacionamento. Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Meu pai não gritou. Não bateu na mesa, não ficou vermelho. Ele só olhou para o Hugo uns 5 segundos que pareceram 5 horas. E então, sorriu. Foi o sorriso mais assustador que eu já vi na minha vida. Aquele sorriso que não chega nos olhos. Aquele sorriso que diz, você acabou de cavar sua própria cova e nem percebeu. Entendo, meu pai disse, a voz ainda calma. Que bom que a Rosângela está aproveitando o carro. Espero que ela esteja dirigindo com cuidado. Hugo relaxou. Achou que tinha convencido meu pai. Voltou a comer, orgulhoso dele mesmo. Embaixo da mesa, meu pai tirou o celular do bolso. Eu estava do lado dele. Vi quando ele abriu o WhatsApp e digitou uma mensagem rápida para o chefe de segurança da empresa. Recuperar veículo Hyundai Palisade preta. Placa XYZ 1234. Localizar via GPS e executar protocolo de bloqueio remoto. Uso não autorizado prioridade máxima. Ele apertou enviar. E naquele momento, sentada naquela cadeira molhada e constrangida, eu soube que a vida do Hugo tinha acabado de mudar para sempre. Eu só não sabia o quanto. Do outro lado da cidade, no estacionamento de um shopping de luxo na região da Faria Lima, Dona Rosângela estava no auge da glória. A Hyundai Palisade preta,
Aquela caminhonete enorme que custava uns R$ 250 mil estava estacionada bem na entrada principal, numa vaga boa. Numa vaga que todo mundo via. Dona Rosângela tinha 56 anos, mas fazia questão de parecer 40. Cabelo pintado de loiro platinado, unhas postiças vermelhas, roupa de academia de marca, tudo muito exagerado. Tudo muito chamativo, o oposto total do meu estilo. Ao redor dela, 5 amigas do grupo de rifa que ela participava, aqueles grupos de mulheres que se juntam para fazer consórcio, só que na verdade é mais para fofocar e competir sobre quem tem a vida melhor. Gente, esse carro é demais, uma delas estava dizendo, passando a mão no capô. Quanto seu Hugo pagou? Deve ter sido à vista, né? Ele tá indo tão bem na empresa. Dona Rosângela inflou o peito. 250 mil à vista? Ela mentiu descaradamente. Meu filho é um empresário de sucesso. Ele faz questão que eu ande com conforto e segurança. Ela nem mencionou meu nome. Era como se eu não existisse, como se todo o dinheiro viesse do Hugo. As amigas dela elogiavam, mas eu aposto que por dentro estavam morrendo de inveja, principalmente a Ivone, que tinha um Palio 2010 todo amassado. Ô Rose, acho que tá na hora de você trocar de carro também, viu? Dona Rosângela soltou, olhando pro Palio com desprezo. Senão o pessoal do grupo vai começar a pensar que você tá passando dificuldade. A Ivone forçou um sorriso, mas deu para ver que doeu. Dona Rosângela se despediu das amigas com beijinhos exagerados e entrou na caminhonete, ajeitou o banco, arrumou o espelho, deu aquele sorrisinho de quem acabou de ganhar na vida. Girou a chave. O painel acendeu todo de vermelho. Todas as luzes de alerta piscando ao mesmo tempo. E então, uma voz robótica, fria, saiu dos alto-falantes do carro. Atenção, sistema de segurança ativado. Veículo sendo utilizado por pessoa não autorizada. Motor bloqueado permanentemente pelo administrador. Aguarde a equipe de recuperação. Dona Rosângela arregalou os olhos. Que tá acontecendo? Ela gritou, apertando o botão de partida de novo. Nada. Isso deve ser defeito. Deve ser algum problema. Então a buzina começou a tocar sozinha. Aquele barulho estridente de alarme antirroubo, todo mundo no estacionamento olhou. As amigas dela, que já estavam entrando nos próprios carros, pararam e voltaram. Rose? Tá tudo bem aí? Dona Rosângela tentou abrir a porta. Travada. Trava central ativada remotamente. Ela estava presa dentro do carro, batendo no vidro. Gritando, suando. A maquiagem começando a escorrer. E as amigas dela começaram a rir. Não aquela risada discreta, aquela risada alta, debochada, de quem finalmente vê a metida à besta se dando mal. A Ivone já estava gravando com o celular. 3 minutos depois, exatamente 3 minutos, porque era o tempo programado pelo sistema de segurança para causar o máximo de impacto psicológico, as portas destravaram. Mas Dona Rosângela não teve tempo de sair. Porque um guincho enorme, laranja, com o logo da empresa do meu pai pintado do lado, entrou no estacionamento. 2 seguranças de uniforme preto desceram. Corpulentos sérios. Foram direto na caminhonete. A senhora precisa descer do veículo, um deles disse batendo no vidro. Esse é um ativo da empresa Tavares Logística uso não autorizado. Isso é do meu filho, Dona Rosângela berrou, ainda dentro do carro, agarrada no volante. Vocês não podem roubar, eu vou chamar a polícia. O segurança nem se abalou. Sacou uma pasta com documentos. Senhora, esse veículo está registrado como patrimônio da empresa. Aqui está a ordem de recuperação assinada pelo proprietário, Ricardo Tavares. Se a senhora não sair voluntariamente, vamos precisar chamar as autoridades por invasão de propriedade privada. As amigas todas ouviram. E entenderam na hora. Aquele carro que a Rosângela jurava que o filho tinha comprado à vista. Era da empresa do sogro, era meu. E ela tinha roubado. Os seguranças abriram a porta remotamente. Dona Rosângela tentou se agarrar ao volante, mas eles atiraram com firmeza, sem violência, mas sem delicadeza também. Ela tropeçou, caiu de joelhos no chão do estacionamento. A bolsa dela abriu, caiu um monte de coisa no chão. Batom barato, lenços de papel amassados, uma carteira vazia. O guincho enganchou a caminhonete e começou a puxar. Dona Rosângela chorou, gritou, implorou. Ninguém ajudou. Todo mundo filmou.
Menos de 1 hora depois, o vídeo já estava em todos os grupos de WhatsApp da Zona Oeste de São Paulo, com a legenda: sogra metida, a rica é desmascarada. Guincho leva carro da família do genro no meio do shopping. Enquanto isso, na mansão do meu pai, o almoço continuava como se nada tivesse acontecido. A sobremesa estava sendo servida: pavê de doce de leite. Café passado na hora. Hugo comeu 2 fatias de pavê. Estava relaxado, feliz. Achando que tinha se safado, o celular dele tocou. Alto estridente. Aquele toque de funk que ele adorava. Todo mundo olhou. Meu pai franziu a testa, incomodado com a falta de educação. Hugo viu o nome na tela. Mamãe. Atendeu no viva voz, sem se levantar. Oi, mãe, tá tudo... Hugo! Hugo, meu filho! Eles roubaram o carro, me humilharam na frente de todo mundo. Eu tô aqui na rua, meu filho. Tô sozinha, tô com medo. Vem me buscar pelo amor de Deus. A voz dela chiava no viva voz. Dava para ouvir os soluços, o desespero. A mesa inteira ficou em silêncio. Hugo arregalou os olhos, olhou para mim e teve a audácia de me culpar. Foi você, né? Ele gritou, levantando da cadeira com tanta força que ela caiu para trás. Você deu queixa do carro para a polícia. Você fez isso com a minha mãe por pura inveja. Ele estava vermelho. As veias do pescoço saltadas, o dedo apontado para mim, como se eu fosse uma criminosa. Eu nem tive tempo de responder, porque meu pai se levantou. E quando meu pai se levanta, todo mundo cala a boca. Meu pai contornou a mesa devagar. Cada passo firme no mármore, ecoando no silêncio. Ele parou a uns 2 metros do Hugo, olhou ele de cima a baixo, com aquele olhar que ele usava nas reuniões de diretoria quando algum gerente tentava mentir para ele. Ninguém roubou nada, meu pai disse, a voz baixa, mas clara. A empresa apenas recuperou um ativo que estava sendo usado indevidamente por pessoa não autorizada. Hugo tentou argumentar. Mas, sogro, eu só deixei minha mãe usar o carro porque... Porque você decidiu, meu pai cortou, sem consultar a pessoa para quem eu dei o carro, que era a minha filha. Não você, não sua mãe. Minha filha. Hugo engoliu seco. Agora, sobre sua mãe estar na rua, meu pai continuou quase sorrindo. Ela tem transporte público disponível. Ônibus. Metrô, Uber. As mesmas opções que você achou que eram adequadas para minha filha. A humilhação no rosto do Hugo era visível. Eu preciso voltar para o trabalho, ele murmurou. Tenho reunião importante às 3. Não tem não, meu pai respondeu. Porque a partir das 5 horas de hoje, você não trabalha mais na minha empresa. O ar saiu dos pulmões do Hugo. O quê? Você tá despedido, por violação do código de ética, por uso indevido de recursos da empresa e por desrespeito hierárquico. Mas eu sou seu genro. Era, meu pai corrigiu. Porque eu tenho certeza que minha filha já está pensando em pedir divórcio. Não é, Clara? Todos os olhares se voltaram para mim. Eu respirei fundo. E disse a palavra que devia ter dito há 3 anos. Sim. Hugo ficou branco. Agora, meu pai estendeu a mão. Me dá a chave do carro que você trouxe hoje. Esse carro é meu, Hugo protestou. Não, é da empresa. Tá no nome da empresa. E você acabou de ser demitido, então não tem mais direito a ele. Hugo, tremendo, tirou a chave do bolso e entregou. Meu pai pegou, e do bolso dele tirou uma nota de R$ 100. Dobrou direitinho e colocou no bolso da camisa do Hugo. Para você pagar um Uber para buscar sua mãe, o executivo é muito caro. Pega o econômico mesmo. Como você disse, é mais prático. 2 seguranças da casa apareceram nas laterais do Hugo. Senhores, por favor, acompanhem o rapaz até o portão. Hugo me olhou uma última vez, implorando que eu fizesse alguma coisa. Eu desviei o olhar, e ele foi escoltado para fora da casa. A porta se fechou, e a vida dele terminou. Hugo ficou parado do lado de fora do portão de ferro da mansão. O céu estava ficando escuro. Nuvens pesadas se acumulando. Ele tentou chamar um Uber pelo app, mas deu erro. Motoristas não podem acessar esta área sem autorização do morador. Ele tentou ligar para a portaria do condomínio. Bloqueado. Começou a chover, e ele teve que andar. Quase 2 quilômetros até a saída do condomínio de Sapato Social. Na chuva. Enquanto isso, lá dentro, eu e meu pai subimos na caminhonete dele. Uma SUV branca, zerinha, idêntica à que tinha sido recuperada da Rosângela. Saímos do condomínio dirigindo devagar. E vimos ele, andando na chuva, a camisa de seda grudada no corpo,
o cabelo escorrendo água, os sapatos de couro afundando nas poças de lama. Quando o carro passou por ele, Hugo olhou para dentro. Me viu, segurava um copo térmico de chocolate quente, estava seca aquecida. Confortável. Ele abriu a boca, ia gritar meu nome, mas eu não desviei o olhar para ele. Olhei para frente, como se ele fosse invisível. O carro passou por cima de uma poça enorme, uma onda de água suja e barro subiu e acertou o Hugo todo. E a gente foi embora, deixando ele ali, sozinho, destruído. Uma hora depois, Hugo finalmente conseguiu chegar na casa que alugávamos, porque ele nunca teve dinheiro para comprar nada. Entrou encharcado. Dona Rosângela estava no sofá, cabelo desgrenhado, maquiagem borrada também molhada. "Onde você estava?" ela gritou. "Me deixaram presa num carro. Todo mundo ficou rindo de mim. Cadê você que é meu filho, que devia me proteger? Eu fui demitido!" Hugo gritou de volta. Pela primeira vez na vida, demitido, mãe, por causa desse maldito carro que você queria tanto usar para se exibir. Demitido? Então você não serve para nada mesmo. Eles gritaram por 1 hora, até que a fome bateu. Hugo tentou pedir comida pelo app frango frito, batata refrigerante. R$ 220, passou o cartão. Recusado. Tentou outro. Recusado. Todos os cartões eram adicionais da minha conta. Ele checou o saldo da conta dele, R$ 140. Foi tudo que sobrou do salário, porque ele gastava tudo em presente para a mãe. De repente, um bip alto veio do medidor de luz. Saldo de energia esgotado. Hugo procurou nos bolsos, achou a nota de R$ 100 que meu pai tinha dado. Antes que pudesse decidir o que fazer, a energia cortou. Escuridão total. Dona Rosângela começou a chorar. Aquele choro infantil, desesperado. E Hugo sentou no chão, sem comida, sem luz, sem dinheiro, sem emprego. Pela primeira vez na vida, ele sentiu o gosto da pobreza de verdade. 5 anos se passaram, e nesse tempo eu fiz o que deveria ter feito desde o começo. Persegui meu sonho. Não o sonho do meu pai, não o sonho do meu ex-marido. O meu. 3 meses depois do divórcio, quando a poeira baixou, eu peguei aqueles cadernos velhos cheios de desenhos de roupas, as anotações sobre fornecedores de tecido, os planos de negócio que eu tinha engavetado quando casei. Meu pai me deu o capital inicial, R$ 500.000. Não é presente, ele disse, é investimento? Quero ver você multiplicar isso. Abri a primeira loja em Higienópolis, pequena, 20 metros quadrados. Roupas femininas elegantes e atemporais, blazers impecáveis, vestidos midi de alfaiataria, calças de cintura alta com caimento perfeito, peças que valorizavam a mulher sem precisar expor. No primeiro mês, vendi 12 peças. No segundo, 50. No 6º mês, inaugurei a segunda loja. Hoje, 15 lojas pelo Brasil. Exportação para Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Portugal. Uma equipe de 120 funcionários. Faturamento de 8 milhões por ano. E a fundação? A fundação. Instituto Clara Tavares de Apoio a Mulheres em Situação de Abuso Financeiro. A gente oferece consultoria jurídica gratuita, assessoria financeira, cursos profissionalizantes, tudo para mulheres que estão presas em casamentos tóxicos por dependência econômica. Como eu estive. Num dia qualquer, numa lanchonete vagabunda num canto do Mercadão de São Paulo, Hugo estava sentado numa mesa de plástico rachado. Ele tinha envelhecido 20 anos, cabelo ralo, pele queimada de sol, dentes amarelos. Vestia uma camiseta de propaganda política e uma bermuda surrada. Ele trabalhava de carga e descarga. Carregava sacos de arroz, caixas de verdura R$ 10 por hora. Dona Rosângela estava numa cama paralítica, consequência de um AVC. As amigas dela nunca mais apareceram. Naquele dia, a TV da lanchonete estava ligada no Jornal da Manhã. E agora vamos conhecer a história de Clara Tavares, empresária do ramo de moda feminina que transformou um sonho engavetado num império de 15 lojas e exportação internacional. Hugo levantou os olhos e me viu. Eu estava numa mansão enorme, maior que a do meu pai. Jardim florido, sorriso tranquilo. Ao meu lado, meu novo marido Eduardo, arquiteto, um homem de verdade. E nosso filho de 3 anos brincando no colo dele. Eu sempre quis trabalhar com moda elegante e atemporal, eu dizia na entrevista. Roupas que valorizassem a mulher sem precisar expor,
Mas durante meu primeiro casamento coloquei esse sonho de lado. Achei que ser esposa era mais importante que ser empreendedora. Quando me divorciei, foi libertador perceber que eu podia finalmente ser quem eu sempre quis ser. Hoje minha empresa fatura 8 milhões por ano e também criamos uma fundação para ajudar mulheres que sofreram abuso financeiro e emocional nos casamentos. Porque eu sei o que é isso, eu vivi isso. Hugo sentiu um aperto no peito, porque ele percebeu. Eu tinha apagado ele da minha história. Pra mídia, pro mundo, pra mim mesma. Ele nunca existiu. Ele deixou umas moedas na mesa e saiu. Pegou os sacos que tinha que carregar aquele dia e começou a andar. Choveu. As gotas se misturaram com as lágrimas dele, porque ele finalmente entendeu. Ele teve um diamante nas mãos e trocou por uma pedra. Às vezes, quando estou dirigindo minha Porsche Cayenne pela Faria Lima, eu vejo pessoas na rua carregando pesos suados, cansados, destruídos pela vida. E eu penso, será que um deles é ele? Mas então eu lembro, e não importa, porque ele deixou de existir para mim no dia em que meu pai fechou aquela cortina dourada no restaurante. No dia em que eu bloqueei o passado e abri espaço para o futuro. Agora me diz uma coisa, se você fosse eu, teria agido diferente? Teria defendido um homem que te humilhou durante 3 anos? Que colocou a mãe dele acima de você sempre? Que te fez andar de táxi na chuva enquanto a sogra desfilava no seu carro? Ou você teria feito o que eu fiz e deixado a justiça acontecer? Porque até hoje eu não sei se fui covarde por não ter gritado, ou se fui forte por ter ficado em silêncio e deixado meu pai fazer o trabalho sujo. Me ajuda a entender nos comentários, por favor. Porque essa dúvida, ela me acompanha até hoje.